A capital do Paraná completou em 2023 330 anos. E existe um passeio guiado pelo centro da cidade, nas principais ruas e também outras regiões que conta um pouco da história desses mais de 3 séculos. O Largo da Ordem, oficialmente Largo Coronel Enéas, é o nosso ponto de partida para o passeio. O Rogério, que é arte educador e organiza visitas guiadas por aqui, vai nos acompanhar. Nesse ponto, 3 construções são destaque. A primeira é a Igreja da Ordem, que está em reforma. Ela é de 1737. É a igreja, o templo católico, ainda em pé, mais antigo da cidade. Em momento nenhum da sua história precisou ser demolido para a construção de outra igreja, como nas demais aconteceram. A Casa Romário Martins é a mais antiga da cidade, em estilo colonial, ainda preservada. Hoje abriga exposições sobre a nossa história. Bem no meio do largo fica o bebedouro, que já foi usado por muitos animais, de tropeiros a grupos de imigrantes, desde meados do século XIX. O bebedouro ele era diferente, né? Esse revestimento de pedra que existe nele, né? O diabásio, é algo relativamente mais recente, né? Na sua origem, e se tirássemos esse revestimento, poderíamos ver uma espécie de um cálice de bronze, né? Onde nós vemos hoje, onde há água, somente a superfície desse cálice, né? Subindo, passamos pelo Memorial de Curitiba, construção bem mais nova, de 1996. Seguimos em direção à Praça Garibaldi, outro local importante aqui no centro histórico. É que a Praça Garibaldi que leva esse nome por causa do Giuseppe Garibaldi, né, o revolucionário italiano que lutou na unificação italiana e depois aqui na Revolução Farroupilha também. Você sabia que o Barão do Cerro Azul já ficou preso aqui no Palácio Wolff, construção austríaca que já foi um quartel? E que a cruz no alto da Igreja do Rosário é o único elemento que ficou da construção original? Essas são algumas curiosidades do passado de Curitiba que a gente só descobre em uma visita guiada. É muito importante esse trabalho de educação patrimonial, né, visitas guiadas na cidade, tanto por guias de turismo ou como educadores, professores, como é o meu caso. Eu faço essa espécie de aula de campo, né, na cidade, para que tanto curitibanos quanto também pessoas de fora entendam mesmo o valor de toda essa história e assim reforcem a sua própria identidade a partir do conhecimento de si próprios, né? A gente encerra nosso passeio pela Praça João Cândido, que há muito tempo já foi conhecida como Praça do Observatório, porque daqui do alto dava para ver tanto Curitiba como as cidades da região metropolitana. E as ruínas de São Francisco, que na minha opinião são a parte mais bonita do centro histórico da cidade. Em 1809, elas começaram a ser erguidas para ser uma igreja, a Igreja de São Francisco de Paula, que na verdade seria uma ampliação da capela que já existia aqui. Claro que a igreja nunca foi concluída, mas as ruínas ficaram aqui como uma memória de mais de 200 anos. O Belvedere, que está exatamente no local onde era essa capela de São Francisco de Paula. O Belvedere foi construído pelo prefeito da época e também engenheiro Cândido Ferreira de Abreu em 1916. Ele serviu inicialmente para ser um mirante, né? O próprio nome Belvedere em francês tem esse significado. E depois passou a ser também a primeira rádio do Paraná, que ficou localizada nesse lugar, até pela localização geográfica dessa altitude, né? O sinal era muito bom. E depois ainda a Escola de Engenharia do Paraná, a Faculdade de Engenharia do Paraná, melhor dizendo, fez aqui se instalar um observatório astronômico, né? E, enfim, hoje é funcional aqui um café e também a sede da Academia Paranaense de Letras, né? O prédio recém-restaurado que compõe todo esse complexo arquitetônico que nós temos aqui no Alto São Francisco.